chegou a hora. Oh Deus, glória sejas dada a ti. Papai, estou eu à sua presença mais uma vez. Eu quero pedir a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha usar o Teu Filho poderosamente nas Tuas mãos nesta noite, ó Pai, para trazer tudo aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, ó Pai, não aquilo que agrada a nós, mas aquilo que prepara nós para ir morar no céu, ó Pai. O meu coração está aberto, Senhor, para Ti fazer moradia, e que Tua igreja possa receber a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus, ó Pai. Usa o Teu Filho. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja nessa noite com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado no coração, na vida de cada um dos nossos irmãos. Eu glorifico a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida do nosso vice-pastor também, vice-presidente. Que Deus possa abençoar a toda a equipe de obreiros, homens de Deus que estão aqui sobre o altar, e sobre toda esta linda igreja abençoada de Jesus, a todos os visitantes, jovens, irmãos e irmãs na fé, que continuem nesse caminho estreito, porque a porta estreita está diante de nós. A qualquer momento nós estaremos lá em ruas de ouro. Amém? E tenho certeza que Jesus é fiel nesta noite. Para nós ganharmos tempo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Vamos ler apenas um versículo nesta noite, que vai nos trazer algo do coração de Deus aos nossos corações, e já abrangindo também, porque eu me alegro em ver jovens na igreja. Hoje está tão difícil de ver uma juventude se preparando com Cristo e para o céu. É mais fácil a gente ver as baladas cheias, as revoadas, festas rave. Eu que ando por muitos lugares, a gente vê muito disso. E o mais triste de tudo, igreja, não é o fato, porque isto a Bíblia já nos diz que vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas o mais triste é quando a gente vê jovens, filhos de irmãos e irmãs, perdidos neste mundo do pecado. E muitas vezes os pais e as mães, eles acham que não há mais nada o que fazer. Já ensinei, já criei na igreja, já fiz a minha parte. E isto eu tenho um consentimento como pai que está errado em nossa memória, nossa conscientização. Eu acredito que ainda existe alguma coisa a ser feita. Se a gente crê que o poder de Deus pode converter, transformar, resgatar esta alma, este jovem, esta jovem de lá e trazer de volta para a presença de Deus. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 7, um versículo muito conhecido. Capítulo 7, versículo 12. Aleluia, glórias a Deus. Louvado é o santo nome do Senhor. Um versículo muito conhecido, mas eu tenho certeza que vai falar ao meu e ao teu coração. Livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Se a igreja encontra, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Eu quero convidar você ainda a permanecer de pé. Pastor Silvano ali, coloca para nós um louvor ali, para nós adorar o Senhor nesta noite. Amém? Você tem uma grande importância nessa noite em estar aqui. E eu tenho certeza que não foi coincidência, não foi meramente porque não tinha uma outra opção. Eu tenho certeza que é um projeto de Deus na tua vida, para você estar aqui nesta noite. Amém? E eu tenho certeza que Deus tem algo para você nesta noite. Eu tenho certeza que Ele separou você entre muitos, porque Ele viu algo diferente. Essa história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Mas sabe o que acontece? Só um voltou. Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Aleluia. Porque Jesus entrou na sua casa e fez um milagre. Que esse louvor pode falar no teu coração, ó. Aleluia. Jesus, estou aqui, sou um dos 10.
abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Seja grato a Ele nesta noite. Desde o dia em que por Ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora. Pede pra Ele. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Faz a Ele essa noite. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é o meu grande amor. Aleluia, declare essa noite. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Aleluia. Declare essa noite que Ele é fiel sobre a tua vida. Ele tem promessa. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder, receba a vitória. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Aleluia. Se cantando. Desde o dia em que por Ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Aleluia. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora. Embora. Muito lindo. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Aleluia. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é o meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Aleluia. Não vai embora, fica comigo. Se quiser, faço uma tenda só para ti. Aleluia. Oh meu Deus. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é o meu grande amor. Aleluia, declare hoje. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Aleluia. Não vai embora, fica comigo. Aleluia. Se quiser, faço uma tenda só para ti. Aleluia. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é o meu grande amor. Aleluia. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Aleluia. Não vai embora, mas não vai embora. Declare nesta noite que Ele é o teu Salvador, porque Ele tem vitória sobre a tua vida. Amém? Vamos direcionar um minutinho de oração.
E nesse minutinho de oração, eu quero que você, com o coração, ore a Deus. Muitas vezes a gente ora com palavras, mas a oração de coração, a Bíblia diz, salmista Davi declara, que quando o coração se aquebranta, cuja presença do Senhor, o trono se move, as mãos se inclinam e o Senhor avista a terra e tem o poder de atender a tua petição. E eu tenho certeza que essa noite eu não sei o que está te faltando. Eu não sei a tua necessidade, a tua dor, o teu sofrimento. Eu não sei o que você precisa, mas de uma coisa eu sei. Que quando Jesus entra sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, de nada temos falta, porque Ele preenche, Ele é tudo que nós precisamos. Amém? Oramos a Deus, Senhor nosso Deus e Pai. Nessa noite, Senhor, nos encontramos uma vez mais em Tua casa, para esse segundo passo, Senhor, desta poderosa cruzada de fé, evangelística, meu Deus e meu Pai, que a Tua igreja, Senhor, meu Deus e meu Pai, leva o evangelho ao ídolo do Senhor aos quatro cantos dessa cidade. Abençoa, Senhor, a vida deste irmão, a vida desta irmã, que hoje veio visitar a Tua casa, que veio estar na Tua presença, se locomoveu, se direcionou, se veio, Senhor, de tão longe, quem sabe, para nesta noite bendizer o beleza da Tua santidade. Abençoe, Senhor, meu Pai, a vida de cada um que com coração puro e sincero está clamando, está orando, está buscando diante de Ti nos altos céus a resposta, a direção. Senhor, o milagre, a cura, a conversão da sua casa, de seu filho, sua filha, seu neto, seu genro, sua nora. Abençoe o seu lar. Abençoa a saúde, a vida, a toda a petição, a toda ação de graça, a todo louvor e adoração que está sendo levado a Ti. Recebe nesta noite, Pai, confirmando, Senhor, o milagre, a bênção e a vitória, a resposta para com a Tua igreja e o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode assentar. Igreja do Senhor Jesus. Eu senti em meu coração, na direção do Espírito Santo, trazer esse tema mediante o texto que nós lemos. Por quê? Porque ele vai falar de um povo que desistiu de Deus. Um povo que desanimou no meio da caminhada. E um povo que desanimou porque um dia andou com seus pés sobre sangue, andou sobre corpos, andou sob um declínio de uma geração de derrota, de fracasso, de humilhação. Quando nós lemos o livro de Samuel, nós vamos lembrar de Ana, uma mulher guerreira, esposa de Eucana. E a gente olha para ela e vê uma grande mãe. A gente vê um sonho que por muitos anos se desejou aquela mãe ter. Por muitos anos aquela mãe chorou aos pés da cruz, para que esse dia tão glorioso pudesse a ela chegar. E eu começo a entender e também compreender, quando fomos nós gerados, eu sempre procuro dizer isso, falando agora como jovem. A Bíblia diz em Ageu capítulo 2, quem viu esta casa na sua primeira glória? E o que vedes agora? Quem olhava para Jerusalém só viu o opróbrio, os escombros, os cascotes, o resto do que sobrou da destruição que a Babilônia fez pela permissão que Deus deu. A Bíblia diz que todos os jovens foram levados, todos meia-idade foram levados também para servir ao reinado babilônico. E aos anciões que já estavam cegos, já estavam de muleta, já não tinham mais valor, foram deixados para morrer no resto de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que havia um preso lá, que o próprio rei Joaquim mandou encarcerar, e não deu ouvido à palavra de Deus em se arrepender, em se redimir, em se tratar com o povo para destruir os Baals, as Eras, Tarote, os deuses estranhos que eles estavam levando em seu coração e adorando no seu dia a dia. A Bíblia diz então que a Babilônia invade por algumas vezes o reinado de Jerusalém, até que então que leva uma geração
vindoura. Leva 3.000 jovens, leva homens e mulheres à meia sua idade, que ainda tinha muito vigor para reconstruir uma história, para dar um legado ainda para os seus filhos e os seus netos. Mas a Bíblia vai nos dizendo que desde os instantes Israel corrompia o seu coração e fazia o que era mal aos olhos de Deus. Juízes vai dizer em todas as aberturas de pregações, dimensões da mensagem: Israel fazia o que era desagradável, o que era mal aos olhos do Senhor. E é uma coisa que muitas vezes a gente não compreende. Livro de Êxodo 20 vai dizer que a terceira e quarta geração Deus visita o pecado de nossos pais. Mas aonde há arrependimento, aonde há renúncia para o pecado, até 1000 gerações o Senhor abençoa, porque Ele é fiel. E quando nós vamos olhar para a palavra de Deus e falar sobre Ana, eu lembro de sua mãe, de minha mãe, falecida mãe, de meu pai, da sua família, da minha família. Porque eu citei sobre Ageu? Porque a Bíblia menciona em Ageu 1, ela tem 2 capítulos só. No 1 mostra a imoralidade, o declínio de derrota que Israel vivia. Deus chega a dizer: vocês plantam e colhem, mas não desfrutam do que colhem. Vocês trabalham, mas o saquetel furado leva o seu salário e vocês não desfrutam de nada. Aí Ele olha para o povo: se vocês olharem para mim primeiro e fazer o melhor à minha casa, eu vos o melhor vos darei, porque não sou eu o dono do ouro e da prata. Só que certo dia eu estava na cidade de Santa Maria, pregando um congresso de jovens, e o Senhor me deu esta mensagem. E o Senhor me fez olhar para um colo de uma mãe e dizer assim: o que tu dirás do teu filho, que agora tem apenas 1 ano, 2 anos que está ao teu lado? Ele é fofinho, ele é lindinho, ele é maravilhoso, ele é de tudo do melhor. Mas tu sabe me dizer o que será dele daqui 20 anos? Qual será o trajeto, o destino dele aos 15, aos 16, aos 18, aos 20, aos 20 e poucos anos? Será que tu vai olhar para ele da mesma maneira que você olha agora? Você vai cuidar dele da mesma maneira que você cuida agora? Vai dar a atenção toda que você está dando agora? Será que as pessoas que estão ao redor dirão que vizinho mais lindo, que menininha princesinha? Será que terão um brilho no rosto, um sorriso estampado em sua boca ao ver o seu filho hoje e ao ver daqui 20 anos? Aí eu entendi o que o Senhor quis dizer: que nem tudo que se constrói hoje será da mesma, pode ser que aconteça de ser da mesma maneira amanhã. Amanhã as pessoas podem, em vez de aplaudir, pode apedrejar. Amanhã, em vez das pessoas se alegrar, pode se entristecer pela forma que pode estar. Só que o que me interessa dentro desse conteúdo que eu estou dizendo é como um ventre, como diz Isaías 44, um ventre que gerou, um seio que amamentou, pode te esquecer, mas o Senhor teu Deus jamais te esquecerá. E é isso que nós precisamos entender. Por isso Provérbios 22:6 diz: sábio Salomão, ensina-vos pais o caminho que o seu filho deve se andar, para que na sua velhice ele não venha se desviar, ele não venha se perder. E aí nós começamos a entender que nessa geração, no capítulo 4 de 1 Samuel, nós vamos olhar do 1 ao 4, vamos ver a casa de Eli, o sumo sacerdote, o que era uma liderança geral sobre todo Israel. Era a voz que clamava no meio de todo o povo, era a liderança que liderava e guiava o povo. Só que na infelicidade, a Bíblia diz que os olhos de Eli foram agregando uma catarata, um glaucoma, uma cegueira. Sua visão começou a encurtar. E os seus filhos Eli e Ofinéias começaram a corromper o templo de Deus. Começaram a pecar diante do altar. E o povo entrava na igreja e dizia: sacerdote, o teu filho peca. Ele nos dá as vísceras, nos dá os restos que é para ser, e fora ele dá para nós comer, e come o melhor do nosso sacrifício. Eli dizia: não, meus filhos não fazem isso. Nós temos um hábito de só crer naquilo que nós vemos, e não podemos ser um Tomé, não podemos ser incrédulo,
Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quem ouve e as pratica, dela provém a salvação para a vida eterna. E nesse momento aqui, ele não precisava ver, ele precisava crer, confiar no povo também. E aí que começa um declínio de uma nação. Aí pode começar um declínio da minha casa, do meu ministério, da minha família, dos meus filhos. Aí pode continuar o declínio de muitas almas que estão perdidas lá fora. A Bíblia diz que certa vez, entre Mispa e Ebenezer, Mispa está levada ao lado norte, ao lado mais baixo da cidade, dos arredores de Jerusalém, numa terra chamada também Anatote, uma terra desprezada, uma terra amaldiçoada. Mas Ebenezer está o lado mais montanhoso, que gera e leva também a Jerusalém. Mas a Bíblia vai nos dizer que certo dia o Senhor permite que os filisteus venham por Mispa e cheguem em Ebenezer. Eles fazem as suas tendas, armam todo o seu arraial e começam a se preparar para invadir a terra prometida. A Bíblia diz no capítulo 4 que 4.000 homens desceram ao arraial até Ebenezer e enfrentaram os filisteus. E os 4.000 morreram ali mesmo no campo de batalha. Quando a notícia chegou em Jerusalém, a Bíblia vai nos dizer que foram direto à liderança do povo, que era o sacerdote Eli e os sacerdotes Ofni e Finéias. Ofni e Finéias não pediram a direção para Deus, não consultaram o céu, e nem mesmo, como é que se diz assim, tiveram reverência ao seu pai. Simplesmente porque ouviram dizer que a Arca da Aliança, quando estava com o seu povo, Deus era presente e não havia inimigo que não pudesse vencer. Ele consultou e chamou umas 30.000 homens e pegou a Arca da Aliança e desceram o arraial dos filisteus, as mediações de Ebenezer, achando que agora não morreriam, achando que agora venceriam, achando que tudo estava na mão de Deus e não tinha mais derrota. A Bíblia vai nos dizer que os 30.000 homens foram mortos ao fio da espada pelas mãos dos filisteus. A história é triste, porque a esposa de Finéias estava gestante, prestes a dar luz. As parteiras já estavam na sua casa, nos arredores, nas mediações, só esperando a bolsa mimiótica estourar, e um filho, ela vinha dar luz ao seu filho. Mas a história é triste e traumática, porque no meio do campo de batalha, Ofni e Finéias não estavam mais agradáveis aos olhos de Deus. Já tinham entristecido o céu, já tinham desligado a essência da presença de Deus da vida deles. E o mais triste ainda, igreja, que quando isso acontece, pastor, não é o problema que acontece e me afeta só a mim, afeta a minha geração, afeta toda a igreja, afeta o mundo lá fora. E isso nós ganhamos, como diz assim, nós perdemos ponto com o céu e demos legalidade ao inferno para nos atacar. E a consequência, ela não é pequena, ela pode causar anos e anos de dificuldade, de dor, de traumas, de tristezas, de aflições sobre a nossa vida. A Bíblia diz que agora Ofni e Finéias também vão morrer. E a Arca da Aliança é levada pelos filisteus à terra de Dagon, ao templo de Dagon. Olha que coisa linda é isso aqui. Quando está lá no templo de Dagon, a Bíblia diz que no primeiro dia que eles guardaram no templo, no outro pela manhã alguém disse: vamos lá e vamos ver como está a Arca de Israel. Chegando lá, Dagon está de joelhos dobrados perante a arca. A Bíblia diz que eles levantam Dagon, reveneram ele e fazem todo o ritualismo dele e deixam ele ali. No segundo dia, foram de novo pela manhã ver como estava a Arca dos israelitas diante a estátua de Dagon. Dagon está sem cabeça, com as duas pernas cortadas,
caído ao chão. Deus tinha partido ele. Como leu ali o pastor, não há outro Deus fora de mim. Nunca houve, nunca haverá. E não há nada que das minhas mãos podeis escapar. Só que tem um porém, igreja. Enquanto Deus está manifestando o que não manifestou na guerra, está manifestando numa terra estranha, para mostrar para um outro povo distinto de Deus, que Ele continua sendo Deus. Na casa de Ofni e Finéias, a bolsa mimeótica estoura. Um homem chega e dá notícia que o seu marido, o pai do seu filho, está morto. O filho não vai conhecer a face do pai. A Bíblia diz que as parteiras levam ela agora em um grande colapso de perda, de dor, de sofrimento. Se tu buscar um pouquinho entender, eu vou falar algo aqui que eu busquei um pouquinho. Quando estoura a bolsa, ao mesmo tempo do choque da morte de seu marido, ela entra em estado hemorrágico também. Então essa criança nasce entre a água e entre o sangue. Uma figura que quer nos dizer que vem com uma promessa de Deus, mas também vem pelo um dia sangrento de seu pai. A história vai nos dizer então que ela dá a luz. As parteiras enrolam ele num pano, limpam o seu rosto e viram e dizem assim: mãe, é um menino, é um varão. A Bíblia diz que leva até o rosto dela, ela dando os últimos suspiros. Ela olha para as parteiras e diz: o nome será Ícabo. A glória de Israel foi embora do seu povo. Aí que está o grande problema, igreja. Aí que está o grande problema. Aí que começa o declínio terrível da nossa história. 20 anos. O povo se gerou, se criou, passou, andou, lembrou daquele dia sangrento de caminhar por 34 mil corpos. E não era de crianças, mulheres, era de pais, de avós, de primos, de irmãos, de tios, de familiares masculinos. Quem passava por ali já pensou um bebezinho, nem lembrar. E tu tá passando, brincando e dizia assim: ó, teu pai morreu aqui, teu tio caiu ali, teu irmão morreu lá. Como é que gera uma memória de uma criança? Como ela nasce, como ela cresce, como ela desenvolve num ambiente onde só fala de morte. Eu estou falando isso não fisicamente diretamente. Aqui na história é físico. Mas eu estou falando aonde muitas vezes, quem sabe, alguém olhar para mim, para você e dizer assim: o teu pai era da igreja, a tua mãe cantava no coral, o teu avô era o que fazia a oratória da igreja, a tua avó era líder do ciclo de oração. E daí o filho, o jovem, o neto olha para o lado e vê o avô longe da presença de Deus, vê o pai afastado dos caminhos do Senhor, vê a mãe não mais agora escutando hinos da harpa, de cântico de adoração, vê a mãe escutando música do mundo. Como é que a memória daquele menino fica saber que aquele corpo estava caído espiritualmente ali? Que ali ela fechou a porta para o céu, ali ela largou o caminho para a sua família. Aí como é que eu quero pregar o evangelho ao mundo? Como é que eu irei anunciar a salvação para que as almas possam já chegar até Jesus? E a gente começa a pensar, 20 anos, a história diz que passando o período que ficou no meio dos filisteus, eles chegaram a expulsar a arca dali, porque viram que a mão do Senhor estava os amaldiçoando. Levaram para uma terra de Querim, de Geazim. A Bíblia diz que quando chegaram com a arca lá, o povo tinha passado pela uma outra terra lá, e eles disseram: nem entra aqui com essa arca, porque o Senhor nos encheu de úlceras cancerosas, nos amaldiçoou, passa direto. Largaram em Kiriadim Geazim, lá na casa de Aminadab. Por 20 anos a arca ficou lá, coberta com lençol, com pano, quem sabe. Tu imagina uma Bíblia fechada diante de ti, dia após dia,
sem ninguém ler, sem ninguém estudar, sem ninguém examinar as Escrituras, sem ninguém estar com o Senhor, meditando, conectando, direcionando a sua vida, o seu caminho, os seus passos e a sua família ao Senhor. Assim a Bíblia diz que por 20 anos ficou na casa de Abinadab. Em nenhum momento a sua casa foi abençoada. Em nenhum momento a presença de Deus se manifestou entre os 20 anos na casa de Abinadab. Mas agora, enquanto 20 anos uma casa não reconhece a grandeza, a glória, a divindade eterna, o poder imbatível, imutável, inabalável do Senhor, a Bíblia diz que 20 anos, gerações começam a crescer. Isso aqui que eu acho lindo na história, que enquanto uma geração de jovens está morrendo, Deus já está levantando um ventre para trazer a restauração dessa nova geração. Enquanto um pai está corrompendo e não querendo crer no pecado dos seus filhos que estão cometendo, tem uma mãe que de joelhos dobrados está. Tem uma mãe que está dizendo: Senhor, pelo meu ventre, que nasça a restauração de Israel, que nasça um renovo sobre Israel, que venha a reconciliação de Israel, até mesmo o ventre de Ana. A Bíblia vai nos dizer que passa-se um tempo e Samuel nasceu. Esse período dos 20 anos que esses fatos aconteceram, Samuel já tinha uma certa idade. Só que ainda, pelo período de exerção, ele ainda não estava pronto e preparado por Deus. Esses 20 anos que ficou no anonimato, ficou memorizado, gravado no coração, na imagem, na lembrança de uma nação, o Senhor estava preparando um homem, um juiz, um legislador, um profeta e um sacerdote que pudesse trazer de volta a presença de Deus. Só que essa presença, ela não viria ao povo de Deus somente por a arca voltar. Não seria só pela chegada da arca, não. Se tu ler o capítulo 7, que nós lemos apenas um versículo, Samuel aqui já é um grande homem de Deus. Biblicamente foi o único que exerceu 3 ministérios como Jesus: legislador, sacerdote, profeta. O único que ganhou os mesmos títulos de Jesus, que caminhou sobre os mesmos passos de Cristo dentro de uma nação. Só que Cristo foi muito mais além. Ele girou um mundo com o Evangelho. Só que a Bíblia diz que Samuel agora já está agora pronto por Deus. Há um tempo que esse povo servia Baal, Azera, Astarote. É um povo que estava desacreditado, um povo que estava criando filhos na idolatria, no pecado, distinto e distante de Deus, afastado no caminho do Senhor. E a Bíblia diz que quando o Senhor convoca novamente a Israel, por intermédio de Samuel agora, a Bíblia vai nos dizer que Samuel vai até Ebenezer, e ele consagra uma pedra e diz que essa pedra aqui é a pedra de ajuda, é a pedra de socorro, é a pedra de livramento, é a pedra que vai tampar e vai apagar todo o passado, todo o trauma que o pecado deixou, toda a imagem sangrenta, toda a tristeza e aflição do luto e da perda, para o novo tempo sobre a história de Israel. Mas a Bíblia vai nos dizer no versículos 1 que Deus só vai fazer isso, pastor, quando o povo limpar o seu coração, tirar o pecado da sua vida, da sua casa, da sua família, tirar as imagens de falsos deuses e adorações em vãs que eles tinham, e se voltar, se converter, se arrepender, e Deus atentamente voltará a ouvir e a estar com seu povo. Aí nós começamos a entender, igreja,
que muitas vezes a gente não entende. Eu disse isso ontem, num outro sentido, mas direcionado ao mesmo caminho. Que muitas vezes a gente acha que nós não fizemos, como diz assim, grandes coisas. O mínimo que você fizer já será muito os seus efeitos que pode produzir. Olha aqui para você entender. Levítico 10 diz que os filhos de Arão pegaram um incenso, um incensário, e botaram fogo estranho. A Bíblia diz que no mesmo instante Deus fulminou diante do altar. E Arão era o coração de Deus também. Quando Arão foi chorar, Deus disse assim, ó, não chora, não pranteia a morte dos teus filhos. E eu disse, Senhor, por que isso, Pai? Como é que um pai não vai chorar a morte dos seus filhos? Aí eu fui tentar estudar um pouquinho, porque a Bíblia, ela faz tu mexer o neurônio. Aí eu fui entender, pastor, que por um descuido, uma distração, uma fraqueza ou uma falha do pai, de não ter auxiliado, orientado, dito algo que era perigoso para os seus filhos, fez, quem sabe, não pela maldade, mas pela curiosidade, colocar algo diferente perante Deus, e fez eles morrer. Então Deus quis dizer, não pranteei a morte dos teus filhos. Se tu errou no ensino, se tu falhou, agora aguenta, agora chora, agora sofre. Só que eu vejo assim que Deus não faz isso pela maldade, jamais. É o que ele disse para Jó, no 42, ou melhor, no 38, 39, diz assim, Jó, eu não atendo a oração de ninguém, nem dos teus amigos, Jó. Eu só vou ouvir a tua oração. E se tu orar por eles, eu vou atender. Se tu não orar, eu não respondo também. Jó não teve por maldade no seu coração de não orar pelos seus amigos, que os julgaram, que os pisaram, que os amaldiçoaram. E a Bíblia diz que acabando Jó de orar, Deus responde Jó, dizendo, Jó, pela tua oração, filho, eu vou te devolver em dobro tudo aquilo que tu perdeu. Os filhos de Jó não eram perfeitos, igreja. Mas a Bíblia diz, não é eu, a Bíblia diz em Jó 1:31, Jó 21, 22, que quando plantado um voto diante do Senhor, até o que é infiel, diante de Deus se torna fiel. Só que eu fui tentar entender, não é que Deus vai fazer o inusitável, não. Se Deus tinha vontade de matar ou de permitir a morte pela tua vida, teu filho pode estar onde estiver, teu marido pode estar onde estiver, teu pai pode estar onde estiver, teu amigo, teu conhecido, por quem tu ora, Deus em Números 23 diz, não sou eu o Deus de perto e não serei eu o Deus de longe. O mesmo Deus que opera na tua vida aqui, é o mesmo que está operando agora lá. É o mesmo Deus que está livrando das garras da morte, que está tirando do prostíbulo, está tirando das drogas, do mundo do crime, que está libertando, está livrando do mal agora, porque Ele é Deus, igreja. Ele é fiel, a Bíblia diz, com aqueles que são fiel a Ele. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que Ele constituiu nós, a sua igreja móvel. Por isso que Ele levantou você, jovem, você irmão, você irmã, para levar luz aos que estão no meio da escuridão, para ser a diferença, para que eles vejam o teu brilho, a tua luz, a tua verdadeira alegria, o teu verdadeiro amor, e saiba que não é a droga, não é a bebida, não é a balada, não é a jogatina, não é o pecado do mundo que traz alegria momentânea para eles, mas é a vida com Jesus Cristo, é estando na presença de Deus. A gente faz a diferença, igreja. Ou será que nós vamos permitir que o mundo e a nossa casa vivam 20 anos traumatizados? Ou que uma geração nasça no meio de um povo que não tem fé, não tem ânimo, não tem coragem, não tem vida no altar da existência com Deus? Eu só posso pregar aquilo que eu estou vivendo. Eu só posso ser aquilo que realmente eu sou.
Eu não posso me replicar. Eu não posso me transfigurar em alguma coisa que eu não sou. Eu tenho que viver aquilo que eu sou. Eu também tenho filhos jovens, adolescentes. Sei muito bem como é que é. Porque nada melhor é quando a gente já foi. A gente sabe lidar, a gente sabe como agir, a gente sabe como falar. Por que, igreja? Porque a Bíblia nos diz em Joel 2 que nos últimos tempos os anciões terão visões. Sabe o que está significando? Vai chegar um tempo que eu não vou mais conseguir pregar, que eu não vou mais conseguir te enxergar. Mas a raiz da verdade que está dentro de mim, que os meus olhos já não enxergam mais esse mundo. A minha única esperança é o céu. É as ruas de ouro, muro de esmeralda, de japa, de sardônia, de safira. É de ver a nova Jerusalém em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que os velhos ainda terão sonhos. Quer dizer, sonhos aqui significa esperança ainda. Que Cristo está chegando. A minha casa ainda servirá ao Senhor. A minha família é projeto de Deus. Eu não vou perder a esperança, ainda que o mundo esteja de ponta cabeça. Eu tenho que continuar crendo naquele que me fez a promessa, naquele que eu confio pela minha fé. A Bíblia vai nos dizer que os jovens viriam e profetizariam. Daqui a pouco não serei mais eu preleitor da noite. Daqui a pouco será você, jovem. Daqui a pouco é você que vai estar nesse altar. Daqui a pouco é você que vai girar o mundo, levando o evangelho a toda criatura. Eu acabei de vir de 2 estados, do Paraná e de Santa Catarina, revirando cidades, vilarejos, fazendas, sítios, chacras, parreirais de milho, de feijão por lá, pregando no meio do mato, para 1, 2 pessoas, ganhando almas para o reino de Deus, até chegar de novamente no Rio Grande do Sul. E eu não me vangloreio por causa disso, não. Já atravessei alguns outros países na simplicidade e na minha humildade. Há 17 anos conhecendo o Evangelho de Cristo, nascido em raiz assembleiana, mas acabei vivendo 20 anos dentro de uma cadeia, passando 30 anos no mundo do tráfico, do crime, dos assaltos, da marginalidade. Tinha uma casa que todo dia tinha Bíblia, todo dia tinha hinos, mas infelizmente as minhas escolhas foram diferentes. E a única coisa que eu tenho hoje é dizer graças eu te dou, Senhor, por ter me esperado todos esses anos. Aí eu entendo porque a Bíblia diz que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Quando Ele me viu ontem naquele mundo perdido, eu mesmo sem esperança, sem valor algum, Ele diz, mas tu não conheces o amanhã do que eu ainda farei na tua história. Aí que eu entendo, como eu falei em Ageu 2. Quem olhou o irmão Calil lá na igreja com a mãe, pequenininho, neguinho feinho lá, pensou isso aí, amanhã quem sabe dá um empresário, dá um prefeito, dá um presidente da república. Mas deu um ladrão drogado. Ninguém mais olhou agora com os mesmos olhos como olhava ainda como criança. Ninguém mais viram com um projeto, com alguma coisa evoluente na terra. Viram como um escar, como um lixo da sociedade. A minha própria família me desmereceu, me desprezou, porque eu não demonstrava nada de arrependimento, nada para mudar. Aí Deus olhou e viu para mim, se no meio dos teus não há mudança, se no meio da sociedade não há acolhimento, então eu vou te guardar, filho. Não é porque eu quero te ver preso, mas é porque é necessário para a minha boa obra. Aí eu entendi que os 20 anos foi dolorido para mim. Quando muitos dias eu agarrei nas grades e eu pedi a morte para Deus. Me mata, Senhor, eu não presto para nada. Eu não tenho mais nada para ser projeto teu. Eu joguei a minha vida no mundo do crime, do tráfico, da perdição, das drogas. Eu não tenho mais nada que possa eu te servir, Senhor. Aí eu entendo porque o Deus de hoje é um Deus que entende o nosso ontem. Aí eu compreendo Ele porque Ele entende a nossa fraqueza. Ele entende o nosso declínio. Aí que eu entendo, como Ele disse a Samuel, diga para o meu povo que Ele tire tudo da sua vida que é negativo e abra o seu coração e se converta a mim. E eu me voltarei para o meu povo e estarei com o meu povo novamente. Só que tem um porém.
Se você ler o versículo 5, 6, 7, tu vai ver que quando todo Israel se reuniu na congregação para adorar o Senhor e oferecer o seu holocausto, a Bíblia diz que ouvindo os filisteus que Israel estava na presença do seu Deus, se voltou o coração dos filisteus a guerrear de novo contra Israel. Sabe o que é isso? Nossa família vai sair da onde tiver que sair. Os seus filhos, seu marido, sua esposa, quem tiver que sair, vai sair. Mas não pensa que o inimigo vai sentar para aplaudir a tua vitória. A Bíblia diz no livro de São Mateus que ele é mais prudente do que o filho da luz. Porque o teu filho veio na igreja, teu esposo, a tua família. Não pensa que isso ainda já é a grande vitória. A maior vitória é quando nós estivermos juntos na eternidade. É só lá que nós estaremos seguros. É só lá que eternamente estaremos protegidos de todo o mal. A Bíblia diz aí, então Samuel se levanta, convoca todo o povo de Israel para descer em Ebenezer. Veja bem, muitas vezes o Senhor vai te levar num ambiente, num cenário, num lugar que você não queria estar, que você não queria entrar, para mostrar para o teu inimigo que aonde marcou a tua derrota vai ser um novo pedestal, um novo altar da tua vitória. Assim fez Samuel, direcionado por Deus, trouxe todo o povo a Ebenezer, consagrou aquela pedra como um novo altar de ajuda, de socorro, de livramento, um novo começo que se iniciaria dali. Quem sabe estamos hoje precisando dar um novo começo para a nossa história. Eu não sei qual é o teu sonho, qual é os teus projetos. Eu não sei no que você investe em oração, em que você espera em Deus. Mas uma coisa eu posso te dizer: não desista da tua fé. Não percas a esperança. Não deixa que nada defina você. Não deixa que ninguém diga para você o que será, o que talvez acontecerá. Mas creia no que Deus te prometeu. Porque fiel é aquele que te fez a promessa. Fiel é aquele que nunca vai falhar com você. Quando Samuel e o povo de Israel entendeu, a Bíblia diz que vindo os filisteus contra Israel, a Bíblia diz que Deus entregou os inimigos de Israel em suas mãos. Mas muitas vezes, um erro meu, seu, dos pastores, da nossa vida como pai, pode trazer uma grande consequência sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa história, que não vai ficar marcado só para mim. Paverama toda vai saber. As pessoas que estão mais próximas vão lembrar. E isso se torna traumático. Isso se torna uma coisa desconfortável para nós. Isso nos, como é que se diz assim, nos acomoda, nos deixa acuado, igreja. A gente fica assim, a gente vai, mas vai já meio, entendeu? E isso dá legalidade, isso abre uma brecha ao nosso inimigo lutar. E não deixar a nossa evolução, nosso crescimento, tanto espiritual como também ministerial. Há um chamado de Deus em nossa vida. Porque a Bíblia vem nos dizer que antes que ganhemos o mundo, ganhemos primeiro a nossa casa. A nossa casa precisa ser evangelizada. E não é por pregação, é por caráter de cristão. É por uma vida adequada diante do altar, aonde os nossos filhos, netos, genros, noras, família, olhe para nós e nos veja como referencial de Cristo. Assim foi Daniel. Foi levado para a Babilônia, mas disse ao eunuco lá: eu não como manjares do rei, não bebo vinho forte do rei, porque os meus pais me ensinaram a comer somente o que é de Deus, viver pelas coisas consagradas e santas do Senhor. Então me dai água e me dai legumes, e depois verás a minha face em meio a todos os jovens. E a Bíblia diz que Belsazar, a face dele resplandecia a glória de Deus, e era muito mais ilustre Daniel no meio de todos os jovens que qualquer outro ali estava. Veja o poder de Deus. Olha Zacarias, Azarias e Ofinéias, ou melhor,
os 3 jovens da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, viram o exemplo de Daniel. E quando tiver a sua oportunidade de mostrar sua fidelidade a Deus, eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. E eu acho mais lindo nessa mensagem que ele olha para o rei e diz assim, ó: saibas tu, ó rei. Isso aí chama-se autoridade, ousadia, poder de Deus na sua vida, não ter medo da morte. Porque a Bíblia diz que um cristão que morre aqui, ele entra direto no céu. Saibas tu, ó rei, diante de imagem, diante de homem algum, eu me curvo, senão somente para o único verdadeiro Deus vivo. Vou esquentar 7 vezes, pode esquentar até 1000, porque eu sei quem anda comigo. É tão lindo, igreja, que quando eles nem caíram dentro da fornalha, os que estavam lançando eles na fornalha já estavam mortos. Quando eles entraram na fornalha, eles não olharam pelos 3 que tinham jogado, porque sabia que era 3. Mas o que chama a atenção é o 4º homem que andava com eles na fornalha. Nunca se sinta sozinho em circunstância nenhuma da tua vida. Mas nunca tenta fazer nada estranho diante de Deus. O pai, o pastor, o pregador, o líder da mocidade, teu tio, teu primo, teu esposo, tua esposa, a mãe e o pai pode não ver, mas o céu está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, Apocalipse 1, é como chama de fogo, e nada cuja presença e nem a face do Senhor está encoberta. Quando o povo de Israel entregou o coração para Deus, e é tão lindo que a casa de Abinadab, sendo ele também um israelita, Deus não teve prazer de abençoar, quando a gente apenas tem Deus por ter. Mas a Bíblia diz que havia um certo vilarejo, e lá estava a casa de Obed-edom. Davi agora reina. Depois de 40 anos vem a morte de Saul. E a Bíblia diz que Davi atentou em seu coração trazer de volta a arca para casa. Asaf dançava com Davi na presença da arca. Mas antes disso, Deus mata Uzá, porque foi ousado demais em tocar em algo que é santo demais. Nunca tenta fazer o que não está cabível ou na capacidade de você fazer. Nenhum de nós pode surpreender a Deus. Só que eu também entendo que muitas vezes Deus vai ter que fazer um sacrifício para poder entrar onde alguém não iria levar ele para entrar. Aí Davi sente temor e medo de levar a arca para Jerusalém. E ele olha aquele vilarejozinho, olha aquela casa lá no fundo, uma casinha velha, e coloca lá na porta daquela casa. Apresenta aquela casa como um refúgio para a arca. Só que se tu olhar a biografia de Obed-edom, Obed-edom não cobriu a arca e não jogou num canto como um objeto qualquer. A Bíblia diz que ele colocou no centro da sua casa. Sabe o que eu entendo aqui, igreja? Se eu, sendo um cristão, não tenho a capacidade de valorizar o que eu tenho nas mãos, pode ser que se em outras mãos cair uma potência dessa e ser valorizada de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, aquilo que em 20, 30 anos na minha vida não aconteceu, quem sabe na vida de alguém lá fora pode acontecer muito mais dos seus efeitos. E não é porque Deus não faz na minha e na vida de alguém lá, é porque eu não me disponibilizei, não valorizei o suficiente o valor que essa palavra tem na vida de os seres humanos. Valorize, igreja, porque quem sabe você pode ser a própria existência da palavra para quem te vê, quem te acompanha, quem te assiste, quem te ouve. Antes de olhar para isso aqui, eles vão olhar se tem o registro da palavra em você, a existência, uma nova vida, ser uma nova criatura, em todos os aspectos. Isso aqui reflete no que é nós do dia a dia de vida.
Quando Israel olhou para isso aqui de volta e lembrou que nunca houve, nunca haverá outro Deus como o nosso Deus, o Senhor deu vitória para eles. O Senhor se voltou para Israel. Por isso que é tão lindo quando a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se esse povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos e se voltar para mim e se arrepender dos seus pecados, eu, seu Deus, tornarei a estar com os meus olhos fitados sobre este lugar. Os meus ouvidos estarão atentos à oração desta igreja. E assim, pois, eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e abençoarei a sua vida. Porque Ele é Deus, igreja. Não abra mão do teu propósito com o Senhor, não troca por nada. Não toma nenhuma direção errada, não te, como é que a gente diz assim, não te excede nenhuma decisão, não te apresse em nada, mas deixe que o tempo de Deus coloque algo especial sobre a tua vida, jovem. Não deixa Deus tirar nada, o inimigo te roubar nada, mas deixa Deus gerar, deixa Deus criar, deixa Deus fazer o melhor por você, para que você possa fazer o melhor por alguém também. É como diz aqui, eu vou encerrar, Isaías capítulo 29 diz assim: vocês me louvam de boca e de lábios, mas o coração está longe de mim. Aí tu vai olhar Isaías trazendo sobre Israel, dizendo assim: muitos que são barro, o vaso de barro, dizem ser o oleiro. Muitos que eram para ser a madeira, se acham o artifício. E muitos eram para dar o livro, mas não sabem ler. Muitos eram para ler, mas não tem sabedoria de interpretar, de entender. E a gente vai entender que muitas vezes Deus tem um grande projeto com você, mas por você não valorizar o projeto de Deus na tua vida, alguém te dá a Bíblia, não sei, não tem para mim valor algum. Aí tu vai numa questão que é para tu entender que tu é dependente de Deus, tu te torna lá o oleiro. Eu faço, eu mando, eu digo, eu sou. E aí Deus não tem prazer em nos honrar. Aí isso chama-se humildade, coração generoso. Independente de nós ser da igreja ou não ser. Uma coisa que todo mundo diz: ah, eu não uso terno, não uso gravata, não uso saia, não canto, não sou de nada. Filhos, aprenda uma coisa, filhos de Deus. A Bíblia diz: todos que têm conhecimento da verdade perante Deus já não são inocentes. Não existe porque eu não congrego, não sei. Depois que eu tenho conhecimento da verdade, eu sei que o que eu estou cometendo da porta para fora está errado, e eu não conserto a minha vida, eu sou réu de juízo. Eu sou digno da condenação, independente de crente ou não crente. É isso que nós temos que entender. A nossa vida na igreja não é um passatempo, não é uma diversão, não é uma reunião, não é por uma opção. É porque eu quero o céu. Somente a verdade me leva para o céu. Somente a verdade me direciona para o céu. Somente a verdade faz promessa de Deus do céu descer sobre a minha vida. Irmã, eu sou, com todo respeito e carinho, lá no culto onde o Senhor me mostrava o teu coração, filho. Como se eu pudesse, pela visão do céu, descrever um propósito teu, um desejo teu. Posso até dizer, não é, chega a ser um sonho, porque sonhar, qualquer um pode sonhar. Mas um desejo, um sonho para ser realizado, concluído. Só que, ao ver dos teus olhos, parece assim que esse dia se torna distante. Parece que você olha ao redor e você nunca vê esse dia perto de chegar. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite, filho, que ao tempo certo de Deus será muito maior e será muito melhor o que Deus vai preparar para você. Só que o Senhor manda te dizer hoje: eu vejo que você caminha um caminho,
Mas eu vejo o inimigo armando um laço ali e colocando uma bandeja lá. E você precisa vigiar. Porque o inimigo, tudo que ele quer ver é ver você cair. E se você não estiver no jejum, na consagração da oração, o inimigo se torna você uma presa fácil para ele. Então você precisa vigiar no caminho. Estar atenta, estar despertado espiritualmente, para que você veja antes que aconteça. Porque depois que acontecer não adianta se arrepender. Já está consumado o pecado. E o pecado, filha, eu sou bem direto, ele não inicia pelo que tu cometeu. Ele inicia quando tu brotou ele no coração da intenção do pecado. E é isso que entende. Quando o inimigo coloca a bandeja, ele tenta te atrair pelos olhos. Aí ele gera na tua imaginação alguma coisa que corrompe o teu coração e faz o teu corpo cair no laço. E isso você precisa entender. Esteja em espírito com o Senhor. Esteja apta a toda aceitação do projeto de Deus. E aceita o tempo do Senhor. Não te turbe o teu coração, não se anseie por esse dia chegar, mas espere no Senhor, porque o que o Senhor vai fazer é bom, agradável e é perfeito na tua história. Não vai ser coisa passageira, vai ser coisa para a eternidade. Você glorificar a Cristo. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Aquele jovem lá no cantinho, lá que está me assistindo, lá me olhando. Isto, varão. Quando você passou lá na rua, filho, eu olhava para você, você entrando, eu via que um brilho entrava contigo. E eu disse, Senhor, o que é isto, Pai? O Senhor dizia ao meu coração, a minha presença anda sobre ele. Só que em muitas ocasiões da sua vida, o inimigo conseguiu, não é conseguiu, mas ele conseguiu afetar e endurecer o teu coração em algumas áreas da tua vida, bloquear você, impedir você de um progresso, de um crescimento, de algo ainda muito maior, que os teus olhos não viu, teu ouvido não ouviu, nem o teu coração ainda desejou, pelo que Deus tem para fazer na tua história, filho. O que eu quero te dizer com isso? Muitos obstáculos, muitas barreiras se vêm sobre o teu caminho. Mas eu quero te dizer nesta noite que a presença da mão de Deus está sobre ti. Se tu chegou até aqui hoje, não foi mérito teu, foi porque esta presença, ela tem uma promessa com a tua vida. Quando eu olhava para ti lá fora, e esse brilho andava contigo, o Senhor dizia ao meu coração, diga ao meu servo, que eu ainda cumprirei o que eu ainda não cumpri na sua história. Eu vejo uma grande como é que se diz assim? Uma grande transformação, uma revolução, um mover de Deus sobre você. E vai iniciar 2026, para que uma nova fase da tua vida já comece diferente. Eu vejo dons sobre a tua vida, talentos, Deus, exercendo sobre o teu ministério, filho. Eu vejo você tocando algum instrumento. Quando eu olho para ti, não sei o que você já gostou, não sei o que você já tocou, mas eu vejo você tocando algum instrumento. E eu acho tão lindo que o Senhor te chamou para uma grande obra, filho. Deus tem uma grande chamada na tua vida. Mas eu vejo como um vento que soprou no meio do caminho e te empurrou, te afastou sem que tu quisesse, sem que tu percebesse, mas no descuido. Eu vejo como esse vento te afastou e foi te afastando, e no tempo tu foi te desapercebendo, e quando vê, tu seguiu aquele caminho. Mas o Senhor manda te dizer, filho, que hoje inicia um renovo sobre a tua vida. Hoje chegou o dia de um resgate. Sabe por quê? Porque eu olho para ti, eu vejo muitas lágrimas descendo. Eu vendo dias de aflições, dia de medo, dia que você pede socorro para Deus, você pede força para vencer. Mas eu vejo joelho que se dobra em teu favor. Eu vejo vidas que estão clamando ao céu pela tua história.
E o Senhor está trazendo um novo tempo para você. Te prepara para viver o que tu ainda não viveu. Te prepara para acontecer o que ainda não aconteceu. Te prepara para que algo novo do céu vai acontecer na tua vida. E muitos que olharam ontem para você vão duvidar do que Deus ainda vai fazer. Mas não importa da opinião alheia. Não importa o que você vai viver, o que ainda não viveu com Deus para você. Receba a tua bênção aí, em nome do Senhor Jesus. Aquele irmãozinho lá do canto, amigo do nosso pastor Silvano, o irmãozinho da parede lá, ó. Isto, filho. Quando tu levantou a mão agora, eu vi como se tu levantasse uma espada que está para baixo, está encostada, está embanhada. E o Senhor manda te dizer nesta noite, filho, te prepara, porque está trazendo o Senhor você de novo para o campo de batalha. O inimigo pode ter tentado, pensado que te venceu, pensado que você morreu no campo de batalha, mas eu soprei e te dei vida. Eu te sustentei até aqui, eu te guardei até aqui, porque eu queria confundir a mente do sábio, dos entendidos, e queria confundir os olhos do teu adversário. Mas o Senhor manda te dizer, filho, que Ele sabe o que tu tem passado, os momentos difíceis que você tem vivido, e Ele manda te dizer que com providência hoje Ele está entrando, porque Deus sabe o porquê que Ele te trouxe aqui, porque ainda há um lindo e grande propósito para você, ainda há algo que Deus tem para fazer cumprir na tua história. E o Senhor manda te dizer, te prepara, porque esta espada, ela vai ser desembainhada, e na tua mão ela vai ser erguida, e no campo de batalha o Senhor ainda te fará um grande vencedor. Receba aí a tua vitória, em nome de Jesus. Irmão, como é que é o nomezinho do irmão ali? O americano, aleluia, o americano. Irmão Wildo, isso foi ontem. É que eu não queria passar muito, cuida um pouquinho, né? A ética da igreja, o regulamento. O Senhor me mostrava você e a sua esposa, que eu sei que está ali, como um coração de mãe, um coração aflito, um coração tipo assim, preocupado. Eu te via como uma coluna, filho. Eu te via como a casa de Jairo, enquanto a mãe, isso é figurativo para entender, estava ao pé da cama, vendo a morte de sua filha. Jairo foi buscar Jesus para sua casa, para sua filha. Só que quando chega o servo, diz assim, a tua filha morre, mas Jesus está à direita, diz, a tua filha dorme. Só que quem há de consolar uma mãe que gerou, que criou, que amamentou e viu morrer? Nada consola, nada o conforta. Só que agora eu vejo a esposa de Jairo agarrada nele, e Jairo consigo dizendo, ela dorme. Como ele fosse uma coluna, agarra em mim, mulher. Ele apenas dorme. O que eu quero te dizer com isso? Porque há uma preocupação no coração desses pais, há uma aflição no dia a dia, porque não sabe o que ainda pode acontecer. Diante de todo o sistema global, econômico, de todo o sistema do mundo, do que está acontecendo para fora do nosso país, a gente sabe que é uma bomba atômica que pode explodir a qualquer momento. E isso eu vejo o coração de vocês muito aflito, angustiado. Mas eu vejo vocês orando, em constante oração. Senhor, guarda, Senhor, protege os meus filhos, a minha casa, a minha família, a minha vida. Me prepara para esta grande obra, Senhor. Eu vejo como se vocês pedissem para Deus trazer de volta o que está longe. Eu vejo o trabalhar de Deus, filho. Eu vejo o trabalhar de Deus. Aonde que a vista aos nossos olhos pareça ser impossível, mas eu vejo o trabalhar de Deus. Eu vejo como se toca o seu telefone, filho, num momento inesperado, e a notícia que aflige
não é entristece, como é que é? Preocupa o teu coração. O Senhor está preparando a resposta. E antes que a resposta chegue, os cuidados de Deus, sobre a mão de Deus, está cuidando para você. Não te preocupa, filho meu. Faz a minha obra dia e noite. Porque quem tem cuidado da tua casa, quem tem cuidado dos teus, só Deus. Fica tranquilo. Fica na minha dispensação, no chamado e na posição que eu te coloquei. Porque eu ainda vou te mostrar que continuo sendo teu Deus. Receba a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Louvado é o Senhor. Grande é o nosso Deus e Pai. Esse irmão ali de moletom, filho, você que está agora aqui no banco, na mesma linha dos irmãos ali. Eu olho sobre a tua vida, irmão. Eu vejo uma Bíblia sobre a tua cabeça. E é tão lindo e interessante. Porque isso aí, quando eu estava no mesmo lugar que você, sem eu me ver em lugar nenhum, sem posição nenhuma, um dia alguém olhou para mim e disse: eu vejo uma Bíblia sobre a tua cabeça. Só que essa Bíblia, ela está aberta e reflete uma luz e brilha como o ouro. E eu entendi que a Bíblia tem um grande valor, mas ela também tem um grande poder. E aí eu entendo hoje a posição que o Senhor me chamou, o chamado que Ele colocou na minha vida. Um analfabeto, de uma família muito pobre, vivendo aos desprezos, ao momento das ruas, do mundo perdido. Nunca fui para a escola pelo ABCD, pelo alfabeto. Sempre fui pela merenda, porque muitas vezes não tinha o que comer em casa. E sou sincero em dizer. Só que hoje eu me pergunto: Senhor, eu não sei falar direito. Eu não sei muito as coisas assim, estudo coisa, eu não tenho nada. E como é que o Senhor me deu essa Bíblia, Senhor? Como é que o Senhor me faz ser inteligente, não sábio, inteligente, para descrever, para compreender, para armazenar o que é teu. E da mesma maneira eu estou olhando para você, num estado de vida diferente do que o meu, mas um chamado ainda maior do que eu. Deus tem um chamado contigo, varão. E eu ainda vejo você ministrando o Evangelho de Cristo. Mas antes de você ministrar o Evangelho vai fazer algo na tua vida primeiro. O Evangelho vai revolucionar o teu interior ao teu exterior. E vai se cumprir um grande propósito de Deus. Não te preocupa que Deus não faz nada forçado. Ele prepara nossa mente, nossos ouvidos, nosso olhar, nosso sentimento. Ele nos prepara para que a boa obra, para que o agir e o mover dele seja aceitável sobre a nossa vida. Deus tem um grande projeto com você, filho. Não dê passos maiores que você tem capacidade de dar. Caminhe em passos curtos, mas caminhe em chão firme, em rocha. Caminhe firme na fé, na capacidade, com aquilo que Deus colocar no teu caminho. Não te desespere, não te anseie pelo amanhã, mas viva o teu melhor hoje para Deus, porque o amanhã proverá o Senhor o melhor para ti também. Quando eu olho para você, filho, eu vejo no teu coração como se você olhasse para algo aqui na terra. E esse algo para você fosse quase um sonho. Algo que você deseja, algo que você quer adquirir, quer conquistar e luta para vencer. Só que quando eu olho para você, eu vejo como se você botasse a mão no bolso e olhasse, só tinha moedas. Isso não me alcançaria, não me evoluiria a chegar no dia do meu sonho realizado. Só que eu olho para a tua mão, na mesma mão que tu olha para aquelas moedas, e eu vejo Deus transformando em pedaços de ouro. Sabe o que o Senhor está dizendo para ti? Não te preocupa, filho, porque no tempo certo eu vou fazer algo acontecer na tua vida que nem mesmo você espera que eu possa fazer. Eu vou abrir um caminho e terá uma porta, e colocarei algo diante de ti que vai fazer o teu sonho sair do papel
e se tornar existente para a tua vida. Que tu há de dar testemunho do que Deus honrou a tua fé, em nome de Jesus. Receba a tua bênção hoje. Varão, sabe quando a gente está naquela passagem, o dia da tempestade, e a gente está no barco em alto mar? Sabe o que que fez? Sabe o que que fez os discípulos ter medo no dia que Jesus estava no barco? Foi porque um capítulo anterior, o mesmo Jesus, sobre o mesmo mar, colocou os mesmos discípulos dentro do barco, só que não foi com eles. E houve a mesma tempestade, o mesmo vento forte e a mesma fúria do mar. Isso desesperaram eles, amedrontaram eles, acovardaram eles, que quando eles foram com Jesus, eles temeram, porque passaram pelo mesmo momento. O que eu quero te dizer com isso? É como se eu visse você dentro desse barco, não pelo medo, mas pela afronta do inimigo, tentando te afrontar, tentando te parar, tentando te desanimar, tentando te acomodar, tentando tirar você do foco da direção. E esse vento e essa fúria do mar, Jesus entra agora no teu barco e manda ele te dizer: não temas, filho, porque eu estou contigo nesta batalha. O vento que se levantou contra ti e a tua casa, eu sou a mão forte que sustenta os pilares do teu ministério. Eu sou quem te levantou da onde um dia tu estava e marquei a tua história, aonde todo mundo não via você de em pé na minha presença, porque eu sou Deus que pega o que não é para fazer o que será, o que é nas minhas mãos. Não te preocupa, filho, porque aquilo que tu colocou diante de mim alguns dias atrás, eu vou te honrar no tempo certo, no momento certo, porque eu já estou trabalhando na tua causa, eu já estou agindo em teu favor, já dei ordem aos meus anjos em teu respeito. Só fica na minha dispensação. Não te confronta, não se sinta afrontado, não te preocupa com os teus inimigos, porque os teus adversários são meus adversários. Quem te amaldiçoar, eu irei os amaldiçoar. Fica tranquilo, porque eu estou contigo nesta batalha. Porque aonde eu entrar, operando eu, ninguém impedirá. No tempo certo, eu vou remover. No tempo certo, lá eu vou fazer o que tem que fazer. E vou te colocar aonde o teu coração deseja estar, em nome de Jesus. Irmã, não deixa que os momentos da vida, eu digo assim, os momentos, as questões que tentam te ferir, apague o brilho que Deus tem com a tua vida, filho, com a intimidade que você tem a Deus. Não deixa que as guerras, afrontas, batalhas do cotidiano, do dia a dia, tire você do propósito de Deus. Não deixa que nada entristeça aqui, ó. Deixa que nada corrompe o altar de Deus. E fique com Ele, filho. Porque tudo aquilo que os teus olhos já viram, teu ouvido já ouviu, e até mesmo teu coração se entristeceu, e parece que tudo isso era para declinar, era para desistir, era para desacreditar. Mas mesmo em pouca força, você continuou. Mesmo muitas vezes não vendo o que desejaria ver, não ouvindo o que queria ouvir, mas você não desistiu.
E não desanima, filha. Porque eu vejo no livro de Tiago: o que há de vir virá, e não tardará. Fica na presença, na direção, na dispensação de cima. Porque a qualquer momento aqui embaixo, Deus vai responder o teu desejo do teu coração. Em nome de Jesus. Pastor, sabe quando a gente... Como é que eu vou te explicar assim, ó? Quando a gente, eu vou falar bem no meu, eu gosto de falar no português, às vezes meio figurativo. Quando a gente não é ambicioso, os nossos olhos não são em altivez no que tem à nossa frente, porque a gente sabe que eu não posso atropelar o meu irmão para chegar onde eu quero estar. Mas eu preciso esperar que o tempo de Deus abra o caminho para que o Senhor me coloque aonde Ele quer que eu esteja. O que eu estou dizendo isso? Estou falando no mundo espiritual. Deus tem algo ministerial sobre a tua vida, filho. Ontem eu não sabia quem era o irmão, e não porque sei hoje. Só que eu olhava para o irmão prestou atenção que algumas vezes eu fitei os olhos no irmão. Eu via como se o irmão subisse degrau. E diante à tua frente, eu vi como um sumo sacerdote, com um chifre de carneiro, da mesma porção que Samuel foi à casa de Jessé. E eu via Deus olhando para muitos ao redor de você que estava. Só que o Senhor te chamava, e Ele mandava tu subir. E aquele sacerdote ia derramando aquele óleo por onde você passava e em ti. Eu vejo uma nova unção de Deus. Eu vejo uma evolução ministerial. Não sei se é para amanhã, para depois da manhã, para o ano que vem. Mas o Senhor diz assim: só te prepara, filho. Porque tu acha que já chegou aonde você chegou. Tem muito mais para te colocar aonde tu não pensou em chegar. Deus tem algo ainda contigo, filho. Deus vai fazer algo maior na tua história acontecer. Quem muito te olhou, quem muitas vezes não te desacreditou, Deus olhou para você e viu algo especial no teu coração. Deus conhece a tua simplicidade. Deus conhece a tua vida diante do seu altar. Deus conhece a tua casa. Enquanto às vezes o inimigo se levantou para mexer na coluna da tua casa, quantas vezes o inimigo te afrontou para fazer você desistir, mas eu te sustentei de pé, de cabeça erguida, como um guerreiro, como um batalhador. Mesmo ferido no campo, eu te sustentei vivo até aqui, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não me apartei de ti nem de dia nem de noite. Nem nos piores momentos, quando tu passou pela prova, eu estava lá. Quando tu pensou que estava sozinho, eu estava lá. E eu continuo estando aqui contigo, filho. Não temas, só te prepara, porque eu vejo uma nova porção do céu. Eu vejo um novo tempo ministerial na tua história chegando no teu ministério. E Deus vai surpreender você com o que ainda Ele vai fazer acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, se coloque um minutinho de pé. Nós já passamos um instante. Peço perdão ao nosso pastor. Irmã, essa irmãzinha que está aqui, isto, filha. Escuta, quando eu estava orando ali, o Senhor, quando eu me levantei, que eu virei para cá, o Senhor me deu uma visão sua, filha. E no altar aqui eu sou daqueles que eu não sou afoito. Eu fico esperando até Deus me confirmar, senão eu levo comigo e só oro. Eu via você, filha, você andando. Não sei assim, não posso definir qual era o lugar, mas eu via você como se estivesse em casa, no afazer, no pátio, na área, eu não sei. Só que eu via você, eu não sei o que aconteceria, se era com o seu menino, ou o que ia acontecer. Você tipo assim, tentava fazer algo rápido. E nesse algo rápido, eu vi uma queda sua. E eu via você sangrando no chão.
disse: Senhor, o porquê disso, Pai? O Senhor diz: grande é a fúria do inimigo contra a minha filha. E eu vi a mão de Deus. No momento que o inimigo te empurrava, eu vi a mão do Senhor diante da tua frente, como se Ele colocasse a mão no teu peito, te sustentando de em pé. Aonde era para ser a tua queda, aonde era para ser um dia trágico, eu vi um grande dia de livramento de Deus. Foi aí que eu entendi que essa passagem bíblica que Ele me deu, até aqui, me ajudou, Senhor. Aonde era para ser um dia que ia marcar para o resto da tua vida, o Senhor colocou uma pedra hoje, uma pedra de livramento, uma pedra de ajuda, uma pedra de socorro. O Senhor está te guardando a ti e a tua casa, filho. Aonde era para ser um dia de luto, um dia trágico, um dia de sofrimento, torna-se hoje o dia da tua alegria. O Senhor está cuidando de você, está cuidando da tua casa, no nome do Senhor Jesus. Jovem, eu vi algo especial sobre a tua vida, filho. Eu via como um casulo. Ele está fechadinho, a gente não sabe qual é o desenvolver daquele casulo quando ele abrir. Assim eu estou vendo Deus fazendo na tua vida acontecer. Te prepara, porque ainda há de ter um novo tempo de Deus. Há um chamado, há um propósito que Ele tem contigo. Não te surpreenda e não te sinta menor entre ninguém. Vai com fé e vai na direção de Deus, porque Ele vai na tua frente, abrindo o caminho e preparando tudo para você. Não te preocupa com as coisas da vida, mas deixa que Deus prepara tudo para a tua vida. Tudo Ele constrói, tudo Ele faz acontecer. Da onde você menos espera, é da onde você pode esperar em Deus, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Não te acovarda na batalha, não te amedronta, mas toda oportunidade que te for concedida, fale do amor de Jesus. Explana o teu coração da palavra que Deus revelar ao teu coração àquela pessoa. Não importa a circunstância que ela estiver na rua, ou aonde estiver na escola, no trabalho, não sei. Mas vai e fale do amor de Jesus. E use os talentos que Deus te deu. Não seja medroso, mas seja corajoso. Não te amedronta, filho. Não te intimida por A ou por B ou por C. Não te sinta pequeno, porque grande é o teu Deus. E deixa Ele te usar, conforme bem quer fazer o Senhor na tua vida, uma ferramenta para ganhar almas no reino do céu. Receba a tua vitória hoje, em nome do Senhor Jesus. Louvado é o Senhor. Vamos fazer essa adoração, já vou passar o microfone ao nosso pastor, amém. Hoje você está aqui, mas muitas vezes você esteve num lugar impróprio e você perguntava: por que eu ainda vivo? Porque Ele tem um propósito para você, olha só. Eu não sei o que Ele viu em mim, aleluia. Não entendo por que me amou, adore a Ele. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou, aleluia, abraça Jesus. O pequeno Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel, Ele permanece. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu, aleluia, a promessa dele. Diga a Ele:
Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Adore a Ele, agradece a Ele. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Aleluia. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Aleluia. Recebo o abraço do Senhor. Sou Pequeno Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, 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 Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos nessa noite, ó Pai. Bendito Santo é o teu nome nas alturas, Osama. Oh, aleluia, aleluia, te adoramos na beleza da tua santidade. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Tudo que eu tenho Ele me deu. Glória a ti, Senhor. Bendito é o teu santo nome. Ele me deu. Aleluia. Eu quero fazer o que eu não fiz ontem, mas quero convidar agora, bem rapidinho. Você, irmão, você, irmã, que você nunca aceitou Jesus. Ou quem sabe um dia aceitou, mas no meio da caminhada houve alguma fraqueza, algum deslize. E ninguém aqui é juiz, é julgador, nem legislador. Somos servos e servas de Deus, aptos a cair, mas estando pronto para sempre levantar. E quem nos levanta é a mão forte do Senhor. E Ele quer te levantar nesta noite. Mas eu digo pela palavra de Deus, se nós não reconhecer perante os homens a Cristo, de coração e sinceridade, não é reconhecer um terno, uma saia, não é carregar uma Bíblia embaixo do braço, isso chama-se religiosidade. Mas quando deixamos Cristo fazer parte da nossa vida, andar no nosso caminho, não é de hoje para amanhã. Quando cheguei na igreja, cheguei com o nariz entupido, cheguei cheio de corrente, de brinco, cheguei todo maloqueirão. E uma coisa que eu digo até hoje, o que me fez estar na igreja hoje, sabe o que foi? Um obreiro lá da porta, irmão. Um obreiro lá da porta. Porque nem a minha família acreditava em mim. Cheguei com um latão de cerveja podre de bêbado. E fui entrando, ele me barrou. Não me barrou, ele me abraçou e disse assim: irmãozinho, toma o seu cervejinha aqui então, joga a latinha fora e depois eu te acompanho para entrar na igreja. E eu fico me imaginando até hoje, quando ele me vê, ele chora. Porque ele diz assim: Calil, eu sei como eu te vi chegar na igreja. E olhar e ver o que Deus tem feito na tua vida, o que Deus te honrou e tem te honrado, onde Ele tem te levado. Eu vi milhões de crentes que estão há 100 anos na igreja, não deram metade do passo que tu deu. Isso não é vanglória para mim. Isso é plano de Deus para a tua história.
E ele me abraçou e eu sequei aquele latão assim, joguei o latão fora. E entrei torto na igreja, ele me abraçou, me colocou no banco. E era aqueles bancos de madeira antigamente. Eu abri os braços no banco, fedendo a canha, dormi o culto inteiro. Nem os meus filhos não queriam me acordar. Quando me acordei, porque o irmãozinho foi lá, irmão, acabou o culto. E fui cambaleando para casa. Mas o que me fez hoje estar enraizado em Cristo foi aquela atitude, igreja. Porque se ele, irmão, aqui não é o teu lugar, vai beber nos botecos, sai fora. Eu acho que nunca mais eu botava os pés na igreja. Por isso o culto começa lá na porta, lá. Eu sempre tive isso para isso. Como me recepciona. Como o sorriso de alguém que está lá na porta me recebe. Vai fazer grande a diferença quando eu sentar no banco. Quando eu fazer uma decisão. Quando eu tomar uma escolha para a minha vida. E eu quero hoje, eu convido você hoje. Você que está parado na fé. Você que nunca aceitou Jesus. Esse primeiro passo, igreja, eu vou dar outro testemunho rapidinho. Aproveitando que é sábado, amanhã dá para nós dormir até meio-dia. Eu estava no morro de Porto Alegre, cheio de arma, o bolso cheio de droga. Eu digo assim, em forma de dizer, me infernizaram. Eu digo no meu palavreado lá do mundo. Me infernizaram a minha mente até eu botar os pés na igreja. E eu drogado no último, fazia 2, 3 dias no morro. E eu digo, eu vou ir para essa gente calar a boca, porque senão vou ter que dar um tiro no nome deles. Para eles me largar de mão. Então eu fui. Irmãos, a igreja lotada. Era um culto de um pregador de fora, pastor. E eu, sabe quando tu chega, tu já chega esquivado na igreja, achando um banco lá no fundo, se puder, lá no bebedor, debaixo do bebedor. Eu acredito que não tinha um banco cheio, só um na frente. Parecia que aquele dia Deus falou, hoje eu te quero face a face comigo. Irmão, aquela irmã pregava e parecia que aquele culto nunca acabava, irmão. Que nem o irmão Calil hoje eu entendo. E nunca acabava. E eu naquela agonia, mas mulher, cala essa boca de uma vez para mim ir embora. Irmão, quando ela pediu para fazer o que eu pedi para você agora se colocar de em pé, eu estava que nem uma Maria Mole assim, ó. Mas que nem e eu não sentia, eu nem me tocava. E eu assim, ó, dançando e olhava para todo mundo, porque eu estava loucão. E eu olhando para ver se os outros não estavam me olhando, e eu assim, ó. E a irmã dizia assim, vem, irmão. Hoje Cristo está de braços abertos a te aguardar. Sabe o que eu fiz? Irmã, para com esse negócio, isso aí não é para mim. Isso aí outro dia, não sei se um dia eu venho. Peguei, virei as costas e saí da igreja. Eu não quero amedrontar ninguém. Eu já era louco, mano. Multiplique, triplique, quadriplique a loucura que eu fiquei. Porque ali eu dei uma legalidade. Eu abri o que eu não tinha abrido em toda a minha vida para o diabo acessar. E ali eu fui ao fundo do poço, irmão. Sabe o que é o fundo do poço? Sabe o que é ser um mega bandido, assaltante, criminoso, ter um império, ter um monte de vagabundagem ao seu comando, ter respeito na quebrada, e de uma hora para outra o império desabar todinho, virar um lixo na sociedade. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida com crack. Eu cheguei ao fundo do poço de vender até 1 quilo de arroz para fumar uma pedra. Coisa que nunca isso ia chegar. Eu tinha nojo, perdi meu irmão, perdi cunhado, perdi família no mundo do crack. Eu tinha nojo, mas aprendi, sabe o que com isso? A não julgar ninguém. A não apontar o defeito de ninguém. Apontar para mim os meus defeitos e cuidar de mim e tentar mudar, cada dia ser melhor. Foi uma lição, igreja. Mas a pior tristeza foi quando eu virei as costas para Cristo. Aí eu pude entender que viver sem Jesus, eu estava perdido nesse mundo. Eu só sobrevivi porque o amanhã de Jesus estava programado e eu podia chegar até aqui. Senão nem aqui eu estar. Então eu quero convidar você para nós agora ir para casa. Convidar você que você queira vir aqui à frente. Queira reconciliar com Jesus. Queira aceitar Jesus nesta noite como teu único e suficiente Salvador. Tem alguém que você quer reconciliar com o céu? Você quer hoje aceitar Jesus como teu único Salvador? Eu não sou de insistir, igreja, nem obrigar, porque se o Espírito Santo não te tocar, ele não te mobilizar até aqui, ou até do teu banco, se quiser levantar a mão, eu faço uma oração daqui com a igreja, te apresentamos a tua vida ao céu, e tenho certeza que o teu nome vai para o livro da vida. Tem alguém nesta noite? Não tem ninguém? Tem um irmão, olha que lindo. E já começou a agir de Deus. Olha aqui, que testemunha. Até ouviu a ação do Pai e o Filho também, que é o céu. Tem mais alguém? Tem corações aí que estão ansiosos para levantar a mão. Você quer aceitar Jesus hoje? Hoje, essa noite, você não pode sair daqui sem Jesus. Até aqui,
nos ajudou, Senhor. E o amanhã, quer que ele continue te ajudando? Leva ele contigo. Como é que é o nomezinho do irmão? Wagner. Levanta a sua mão então, igreja. Vamos orar pelo irmão Wagner, seu filhinho ali. Santo Deus maravilhoso e grande, eterno Pai. Nesta noite, Senhor, nós apresentamos através da Tua palavra, Senhor, a vida do nosso irmão Wagner, Senhor, a sua esposa, a sua família, papai. Apresentamos o seu filho, Senhor. Apresentamos aquele jovem, colocamos tudo diante de Ti. Que o Senhor venha abençoar, escrever o seu nome no livro da vida, Pai. Para que uma nova história, um novo tempo, um novo caminho, o Senhor possa traçar, realizar e fazer acontecer. Abençoa ele, perdoa os seus pecados, Senhor. Escreve o nome dele na eternidade, Senhor, para que ele faça parte, Senhor, deste ministério, para que ele entre, Senhor, meu Pai, pelas ruas de ouro, Senhor, glorificando o teu santo nome. Abençoa a sua casa, a sua família, abençoa a tua igreja nesta noite, os pastores que estão à minha retaguarda, abençoa os jovens, Senhor, os visitantes, ao regresso de cada um à sua casa, à sua família, e confirma, Senhor, meu Pai, a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha que lindo, igreja. A alma salva vale mais que o mundo todo perdido. Eu acredito para mim como pregador que o que aconteceu agora, e só uma coisa, né, pastor? Que a Bíblia diz e afirma que há festa no céu. Quando uma alma aqui reconhece o Cristo vivo como seu Salvador. Os anjos nessa hora, imagina, todo o sistema celestial, lançando as suas coroas, adorando a Deus, serafim dizendo santo, santo. Os 24 anciões adorando a Deus, reverenciando. Os querubins adorando a sua majestade, dizendo: aqui chega o Wagner hoje, Senhor. O nome dele agora, nessa hora, Deus está de pé no trono, escrevendo com letras de ouro, e Jesus à sua destra vem, e eu selo ele, Pai, para um projeto da salvação. E eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Desculpa o meu atraso, pastor. Vou dizer uma coisa, tem um coração aqui, ó, que você queria muito levantar a tua mão. Só que é como se algo, não é que prendeu o teu coração. Esse algo assim intimidou você, te acovardou de você levantar a mão hoje. Mas o Senhor diz: não deixe para o amanhã, porque o amanhã não existe para nós e não nos pertence. Mas o mal se encarrega do próprio mal. Então a gente não sabe o que hoje pode a gente achar que pode ser amanhã, e amanhã pode ser um dia pior do que foi o dia de hoje. Então a gente entregando hoje para Jesus, ele muda a lógica e o trabalhar do inimigo e faz ser um dia de vitória na tua vida. Eu só estou entregando porque Deus tocou aqui no meu coração pelo Espírito Santo. Se você sentiu no coração, se quiser depois vem aqui, eu oro para você, apresento você a Deus. Às vezes a gente tem, porque eu era meio tímido também. Mas se você sentiu, não saia daqui sem Jesus. Coloque o teu nome lá. Alegra-se com os que estão se alegrando com o Senhor já. E grande vai ser a sua vitória. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Amados irmãos, só nos resta, mas em primeiro lugar queremos agradecer a Deus por tudo que tem nos dado nesta noite. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração pertence ao seu santo nome. Agradecer a todos, amados irmãos, que nos deram a honra nesta noite. Nosso querido irmão Calil, que nos trouxe mais uma vez a palavra de Deus. E vos convido para amanhã às 19 horas, um pouquinho mais cedo. Nós temos que terminar mais cedo um pouco o culto amanhã, porque depois chega segunda-feira, né? Todos saem um pouco mais cedo para o trabalho. Então amanhã inicia às 19 horas, 7 horas da noite. Convidamos todos os irmãos para estar aqui nesse encerramento, e creio que Deus tem grandes bênçãos para nós amanhã. Você crê? Amém? Glória a Deus. E pela manhã das 8 às 9 nós temos aqui oração também, né? Para os guerreiros da oração.
Temos aqui todos domingos de manhã, das 8 às 9, um momento de oração. E à noite, então, encerramento às 19 horas. Levante a tua mão comigo e diga assim: se Deus é por nós, quem